Olá, meus caros alunos aqui do PRI Contextualizando, pessoal que me acompanha aqui no YouTube, é um prazer estar com vocês. Hoje eu vim trazer um assunto muito interessante, muito importante, porque foram minhas alunas que pediram, professora, por favor, grave um conteúdo sobre isso, porque não há conteúdo disponível, procuramos e não encontramos. Então, eu vim aqui e aproveitei para já também falar com vocês aqui do YouTube sobre o edital de abertura número 8 do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, TJ Piauí, e aí nós temos o primeiro programa de residência psicossocial. E vamos lá destrinchar esse edital, porque é o primeiro programa, então pouco se sabe sobre ele. Vem comigo, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Aqui vocês estão vendo algumas informações que eu tirei do edital e eu vou falar com vocês ao longo dessa conversa, tá? Sobre essas situações aqui presentes. Então, vamos lá. Primeira coisa, as duas primeiras etapas têm caráter classificatório e eliminatório, certo? E a prova de títulos tem caráter apenas classificatório. Então, redação, que é a segunda etapa, tem caráter classificatório e eliminatório. E aí você já sabe, você tem que dar teus pulos para tirar uma boa nota em redação, porque conta muito, né, gente? A gente sabe que todo pontinho conta. Quando o assunto é classificação, né? Eliminação nem se fala. Mas vamos lá, continuando. E aquela leve tossezinha, mas tô ficando boa, tá? Vamos lá. Beleza, gente, olha só. A prova escrita discursiva compreenderá duas questões discursivas, e aqui vem uma coisa bem interessante que foi o ponto de dúvida das minhas alunas. Questões dissertativas argumentativas. É discursiva e é dissertativa argumentativa. Vamos tentar entender, com valor de 5 pontos cada. Elas versarão sobre tema relacionado à parte de conhecimento específico de cada área. Gente, se é conhecimento específico, então já não tem como ser aquele texto dissertativo, argumentativo, como conhecemos geralmente em concursos, versando sobre temas da atualidade, né, pedindo para você dar sua opinião. Pode até ser que tenha ali um quê de opinião, eles consigam inserir esse momento de você dar uma opinião, mas o ponto-chave aqui é realmente a exposição. Então, ele vai predominar, apesar de dizer que é dissertativo argumentativo, vai predominar aqui um texto dissertativo. Apesar de dizer que é dissertativo argumentativo, vai predominar dissertativo expositivo, tá? Continuando, o candidato deverá discorrer sobre o assunto na forma definida na proposição da questão, ou seja, obedeça ao tema, ao que está sendo pedido. O máximo e o mínimo de linhas, mínimo de 30, mínimo de 15, máximo de 30. Gente, deve ser o horário. O que uma prof não faz por suas alunas. Estou aqui meia-noite de um sábado gravando e olha, vou aproveitar e disponibilizar aí para vocês, mas já deve ser o sono batendo aqui. Continuando, gente. Na correção da prova escrita discursiva serão considerados os seguintes tópicos. Então vamos lá ver quais são os critérios de pontuação. Compreensão, conhecimento do conteúdo e propriedade da resposta, 1 ponto. Argumentação apropriada, relevante e suficiente em relação à questão, 1 ponto. Fundamentação legal e ou teórica da resposta, 1 ponto. Coesão e encadeamento das ideias, 1 ponto.
e correção gramatical, um ponto. Ficou bem distribuído, né? Geralmente a gente vê nos editais, assim, mais pontos para uma coisa, mais pontos para outra, outras, uns querem mais ponto aí para gramática, colocam mais ponto para gramática, outros mais pontos para coesão, outros para argumentação, e aqui ficou um ponto para cada. Achei bem interessante. Vamos continuar aqui, então, a nossa leitura. E aí, aqui tem algumas questões, quem terá a prova corrigida, né? E aí será quem tiver nota igual ou superior a 60% de acertos na prova escrita objetiva. A correção, ela será limitada da seguinte forma: com marca de Teresina serão corrigidas 30. Perdoem aí a prof. Os 30 primeiros candidatos aprovados e classificados na prova objetiva e demais comarcas serão corrigidas as provas discursivas dos 15 primeiros candidatos aprovados e classificados na prova objetiva, tá? Mas vamos lá, gente, porque eu quero chegar no ponto do texto, né? O que realmente ele cobra, o que a banca está cobrando, como será, como você vai desenvolver, quero mostrar para vocês. Só que para isso eu dou aquela velha olhada no edital, porque a gente tem que fazer isso, né? Vamos lá, continuando. E aí, essa parte é importante, olha. As provas serão corrigidas por uma banca de correção composta por 3 corretores, 2 da área específica, de ampla concorrência, específica de concorrência, ou seja, psicologia ou serviço social, e um corretor da área de letras português. Vão desculpando, gente, vão desculpando. Mas em prol aí de vocês terem um vídeo sobre isso, explicativo com conteúdo, vão aguentando também essa tosse aqui. Eu já estou me tratando, tá? É porque alergia, né? A gente também está construindo aqui aquela situação. O corretor da área de letras português corrigirá a prova somente quanto aos critérios definidos nas alíneas do subitem 4.2.1, né? E aí vão avaliar aquilo lá que a gente viu da questão gramatical. Então, o professor de português, né? O corretor formado em letras português, ele só vai corrigir a parte de coesão e de gramática. A outra parte será corrigida por profissionais aí da área. E a nota final da prova escrita discursiva será a média da soma das notas emitidas pelos 3 corretores. Então, será uma média. É importante a gente conhecer isso, né, gente? Porque quando chega lá naquele momento da interposição de recurso, às vezes você tem que interpor recurso e você nem sabe direito das coisas, o que foi cobrado. E aí, quando você não sabe o que foi cobrado, fica mais fácil também você ser enrolado até por você mesmo. Você nem entra com recurso, às vezes, que você nem entende o que está acontecendo, né? É muito importante você fazer essa leitura do edital, tá? E aí será classificado quem tiver nota igual ou superior a 6. Essa parte aqui eu confesso que eu não entendi, uma vez que são 5 pontos, né? Vale até 5 pontos. Ah, entendi agora, é porque são 2 questões. E aí vai fazer a média, né? Vai somar as duas, e aí você tem que ter mínimo de 6 pontos e máximo de 10 aí. Situações que levam a nota 0, gente, nunca é demais. Fugir ao tema, não se constituir em texto dissertativo, argumentativo, mas aí você já está sabendo aqui que não é bem o argumentativo, é o expositivo, né? Às vezes as bancas trazem, assim, essas nomenclaturas um pouco confusas, tá? Que mais? Não obedecer às extensões mínimas
e máximas, apresentar cópia. Se você apresentar cópia, também de texto ou textos da prova, ou caderno de questões, sem que haja pelo menos 90% de linhas de produção própria, aí você vai zerar. Constar impropérios, desenhos, outras formas propositais de anulação, em qualquer parte da prova, inclusive, né? Tá falando aí. E também, ó, estiver desconectada com o tema da proposta, tá? Eu esqueci a água também do lado, né? Vamos lá. Se houver assinatura, nome, iniciais, apelido, codinome, também, rubrica fora, tá? Então, não assine, só assine no local especificado de assinatura ali na prova. Não assine no meio da prova, da redação, não assine no fim da redação. Não mencione seu nome na redação também, a banca não quer lhe identificar. O texto não foi escrito em língua portuguesa, vai zerar. A folha de prova estiver em branco, ainda que o texto esteja escrito na folha de rascunho também. Se você entregar a folha em branco, você vai zerar. Gente, isso aqui é válido para qualquer prova. Esses critérios aqui de nota zero são válidos para qualquer prova que tenha redação, tá? Letra ilegível também. Vocês pensam que eu vou desistir? Vou não. E vocês vão ficar aí comigo, me ajudando, me dando força, dando like aí, tá? Compartilhando com quem precisa, se inscrevendo no canal para ajudar aí uma prof. Que sábado à noite, meia-noite, docinho tá aqui, lendo edital para vocês. E aí, gente, olha só. Vamos aqui para a questão mesmo da... Estou passando aqui. Questão do tipo textual e como resolver ele, tá? Descendo aqui. Tem muita coisa aqui da logística da prova que não nos interessa aqui, que aqui é para você aprender redação, né? Ok, olha só isso. No dia 20, nós teremos os locais divulgados de prova. A realização será dia 26/7, tá pertinho. E aqui, gabarito preliminar, dia 27/7, tá? Vamos lá. Gente, chegamos aqui na questão da redação em si. Então, só reafirmando aqui o que a gente já leu, vale 5 pontos, contextos entre 15 e 30 linhas, e as questões cobrarão conhecimento específico de psicologia ou serviço social. A correção observará domínio de conteúdo, argumentação, fundamentação legal ou teórica, correção textual e correção gramatical. A banca será composta por 3 corretores, isso a gente já viu. Tá, vamos lá. Gente, olha só. Isso aqui é bem importante. Não houve uma prova que a gente possa olhar para ela e dizer assim, como foi a prova da residência psicossocial do TJ Piauí? Porque é a primeira vez. Mas, no ano passado, houve uma prova muito próxima, que foi a seleção do programa de residência jurídica. E ele trouxe as mesmas coisas, duas questões, entre 15 e 30 linhas. E na prova, eu olhei a prova, era um estudo de caso, tá? Então, se você fez CESAP, será que eu vou ter que parar? Não. Bora lá. Se você fez CESAP, que foi Banca FCC agora, nível superior, foi um estudo de caso. E nós tivemos 3 notas máximas, tá? E vai ser da mesma forma aqui, vai ser um estudo de caso.
e você pode usar exatamente a mesma metodologia. E eu vou te ensinar aqui hoje, tá? Então vamos lá. O que mais aqui tem de importante? Ó, aqui tem 40 questões para psicólogo, ou seja, dessas 40 questões, duas serão os temas da prova. E temos 40 questões para assistente social. Dessas 40 questões, duas serão os temas da prova para o cargo de assistente social, certo? E aí, gente, eu trouxe uma questão. Uma questão. Vamos ler essa questão? Vamos lá. Diz o seguinte: no contexto de uma vara da infância e da juventude, uma equipe técnica recebe demanda para avaliação psicossocial de uma criança de 8 anos que apresenta mudanças bruscas de comportamento, recusa em retornar à casa de um familiar e relatos indiretos de possível violência, tá? Não vou falar por causa do canal, tá? A família encontra-se em conflito, com versões contraditórias sobre os fatos e a necessidade de subsidiar a decisão judicial quanto às medidas de proteção cabíveis. Vamos lá, então. Agora vem o comando. Aqui foi o texto de apoio, agora vem o comando. Considerando a atuação do psicólogo no sistema de justiça, elabore um texto dissertativo argumentativo abordando os cuidados éticos e técnicos que devem orientar a escuta e a avaliação psicológica da criança. B. A importância da entrevista psicológica e de outros instrumentos na produção de informações para o judiciário. C. A função do relatório, laudo ou parecer psicológico na proteção dos direitos da criança e adolescente. E aí nós temos uma extensão mínima, né? Vocês já sabem, de 15 máxima de 30 para resolver essa questão. Antes de mostrar aqui para vocês uma resposta possível, deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Como a gente pode organizar isso aqui? Nós temos 3 tópicos, A, B e C. Na introdução, uma forma de resolver isso é assim. Na introdução, podemos apresentar os tópicos. No parágrafo seguinte, eu vou chamar de desenvolvimento 1, só para a gente entender. Desenvolvimento 1. Nós podemos trazer o tópico 1 e aprofundar. No desenvolvimento 2, nós podemos trazer, já que são 3 tópicos, vai dar certinho, um por parágrafo e aprofundar. Tópico 2. Na conclusão, nós podemos trazer o tópico 3 e aprofundar e ainda, quem sabe, finalizar essa conclusão com uma frase finalizadora. Então, gente, aqui nós temos uma forma possível de resolver essa questão discursiva. Gente, eu não vou regravar essa aula, ela vai assim mesmo. E vocês vão me dar apoio aí, viu? Para o YouTube entregar. Afinal de contas, tem informações bem importantes aqui para essa prova que você também procura, tá? Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Na verdade, eu botei desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 só porque nós estamos acostumados assim. Mas introdução, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e quarto parágrafo, né? Na introdução,
a gente pode apresentar os tópicos e nos parágrafos seguintes desenvolvê-los um a um na sequência. Caso venha, assim, 3 tópicos, né? Caso não venha, o que você pode fazer é desenvolver esses tópicos na sua mente, né? Para que você organize esse texto e fazer essa mesma situação. E caso venha 2 tópicos, professora, o que que eu faço? Introdução, apresenta os tópicos, faz o tópico 1, tópico 2, nos parágrafos seguintes, e na conclusão você conclui. Então, dependendo de como vierem os tópicos, você vai organizar o seu texto, tá bem? E aí, gente, como ficaria uma resposta possível àquela questão anterior ali que eu trouxe? Vamos lá. Diante do caso apresentado, a atuação do psicólogo no sistema de justiça deve ser analisada a partir de 3 aspectos principais: os cuidados éticos e técnicos na escuta e na avaliação psicológica da criança, a importância da entrevista psicológica e de outros instrumentos na produção de informações para o judiciário e a função dos documentos psicológicos na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Vamos ver aqui? Ó, são exatamente os tópicos. Foi só copiado e colado, tá? Para não ficar tão copia e cola, você pode mudar uma palavra ou outra, mas não vai ter problema nesse caso, você copiar, porque você, você estará apresentando os tópicos, né? Então, tudo bem, tudo certo. Vamos lá. Mas vamos entender aqui o que a gente pode apresentar no tópico 1. Inicialmente, ó, veja o conectivo, a importância do conectivo. Quanto aos cuidados éticos e técnicos na escuta e na avaliação psicológica da criança, é fundamental que o psicólogo atue com responsabilidade profissional, sigilo, respeito à condição peculiar do desenvolvimento infantil e compromisso com a proteção integral. Em situações de suspeita, tá? A escuta deve ser conduzida de forma cuidadosa, sem indução de respostas, sem exposição desnecessária e sem repetição do relato, a fim de evitar revitimização. Além disso, o psicólogo não deve assumir o papel de investigador ou julgador, mas analisar os aspectos emocionais, familiares e psicossociais envolvidos, oferecendo subsídios técnicos à decisão judicial. Deus tenha misericórdia. Vamos lá. Em seguida, no que se refere à importância da entrevista psicológica e de outros instrumentos, é necessário compreender que a avaliação psicológica deve ser realizada de maneira planejada, técnica e contextualizada. A entrevista psicológica permite observar a linguagem verbal e não verbal da criança, seus vínculos familiares, seus medos, suas resistências e possíveis sinais de sofrimento psíquico. Além dela, o profissional pode utilizar observação, análise documental, entrevistas com responsáveis e, quando cabível, instrumentos psicológicos reconhecidos, sempre respeitando os limites éticos da profissão e a finalidade da demanda judicial. Por fim, quanto à função do relatório, do laudo ou do parecer psicológico, esses documentos devem apresentar informações claras, fundamentadas e tecnicamente responsáveis, capazes de auxiliar o magistrado na adoção de medidas protetivas adequadas. No contexto da infância e juventude, tais documentos não servem para condenar ou absolver pessoas, mas para indicar elementos psicológicos relevantes à proteção da criança, à compreensão da dinâmica familiar e à garantia de seus direitos. Assim, a atuação do psicólogo contribui para a decisão judicial, para que a decisão judicial seja mais humanizada, técnica e alinhada ao princípio da proteção integral da criança e do adolescente. E aí, terminou, né? Vejam, ó, a importância dos conectivos, tá?
Está extenso, mas você sabe, eu sempre falo, você que é meu aluno sabe, você deve diminuir a letrinha, tá? Texto nota máxima é texto de letra pequena. E aí, convido você aqui para fazer parte conosco, né? Nós estamos aqui com pacotes de correção, texto expositivo, né? Nós temos o quê? Pacotes de correção, texto dissertativo expositivo, com 4 correções, com 8 correções. Temos também mentorias individuais, com 4 encontros e 4 correções, e 8 encontros e 8 correções, tá, gente? Então, escolha o seu melhor serviço, que mais faz sentido para que a gente te ajude e venha fazer parte com a gente para você aqui ver como nós aprofundamos essa situação dentro das mentorias e dos pacotes de correção, tá bom? Eu vou ficando por aqui, perdão pela tosse, mas o dever falou mais alto. Então, até a próxima. Eu vou deixar aqui no link, vou deixar o material usado aqui, tá bem? Sigam @pricontextualizando e também se inscrevam aqui no nosso canal. Um abraço, gente!